de Jesus. A cruz que Jesus morreu foi de fato uma cruz latina, conforme vemos na mais antiga tradição cristã. As cruzes romanas, como já dissemos, geralmente possuíam duas partes. O stipes, ou seja, a parte vertical, que geralmente ficava no lugar do suplício, e o patibulum, que era o travessão carregado pelo condenado até o local da execução. No local da crucifixão, é possível que o stipes permanecesse deitado à espera da parte que lhe completava. Sobre ele, então, encaixavam em seguida o patíbulo e pregavam a vítima nesta posição. Depois, soerguiam a peça inteira, até que caísse com violência num buraco previamente preparado para este fim. A dor nesses casos era inimaginável. Em junho de 1968, um ano após a Guerra dos 6 Dias, as tropas israelenses ocuparam Jerusalém e dali comandavam as novas construções. A cerca de 2 quilômetros da Cidade Velha havia um lugar chamado Givat HaMivtar, Colina da Fronteira, que o governo mandara aplainar com o fim de construírem um conjunto de prédios residenciais. Acidentalmente, os tratores encontraram 15 túmulos de pedra que continham esqueletos de 25 pessoas. O Dr. Vassilios Tissaferis, que era o diretor do Departamento de Antiguidades e Museus do Estado de Israel, foi ao local e constatou, depois de muitas pesquisas, que aqueles eram túmulos que podiam ser datados desde 70 a.C. até 70 d.C. Sua atenção, contudo, voltou-se mais especificamente para uma caixa que continha a ossada de uma criança e um jovem adulto. Do lado de fora estava o nome aramaico Yohanan, que muito provavelmente se referia ao mais velho dos esqueletos. O mais interessante, porém, é que a ossada do adulto possuía um cravo atravessando os calcanhares. O Dr. Nakur Haas, que era um romeno e diretor da seção de anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade Hebraica, pediu para examinar o esqueleto e não somente confirmou a morte por crucifixão, mas ainda concluiu que se tratava de um jovem de cerca de 20 a 30 anos com 1,65 m de altura. Ele usaria barba e jamais realizara qualquer trabalho árduo, um sinal claro de pertencer a um jovem da classe rica. Sua única deformidade física era o palato meio torto e uma saliência no crânio devido talvez a problemas no parto. Esta é a primeira e única ossada inteira que temos de um homem que morreu crucificado. Há outras, mas com ossos muito fragmentados. Através dela, através do achado de Yohanan, reconstituiu-se provavelmente a forma como Jesus deveria ter morrido. Esta é a reconstrução oferecida pelo Dr. Haas e que é aceita por muitos como sendo aquela em que Jesus fora crucificado. Note que, ao contrário da visão popular, o condenado ficava nu e assentado com uma das nádegas apoiadas sobre um banquinho chamado sedícula. Os cravos geralmente eram pregados no antebraço entre o rádio e o cúbico. A Bíblia, no entanto, diz que os pregos de Jesus foram fixados através das mãos. E alguns entendem que assim poderia ser, pois o peso do corpo se sustentava na sedícula e não nas mãos do condenado. Não havia, portanto, espaço para rasgar o corpo. Ele ficaria então com os braços estendidos em forma de V. A vítima ficava com os pulmões nesta posição bastante apertados e tinha que erguer-se sobre as pernas para poder respirar melhor. Isto provocava um sofrimento terrível, inclusive com dores no nervo ciático, mas não numa postura necessariamente mortal. A vítima poderia ficar dias agonizando desta forma sobre o madeiro. Por isto, de acordo com Marcos, capítulo 15, verso 44, Pilatos admirou-se de que Jesus houvesse morrido tão rapidamente num prazo de poucas horas. Neste ponto, quando por alguma razão queriam apressar a morte do indivíduo crucificado, davam-lhe um golpe de misericórdia chamado crurifrágio. Era uma pancada certeira nas pernas que quebravam a tíbia e matavam o condenado por asfixia. Foi exatamente isto que os soldados fizeram com os ladrões, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versos 32 e 33. Como Jesus já estava morto, não foi necessário quebrar-lhe as pernas. Segundo a história, milhares de pessoas já foram crucificadas no passado. Heródoto diz que Dario crucificou de uma só vez 3.000 babilônios. Tito Livio fala de 25 escravos crucificados por conspirarem contra Roma. Osório testemunhou a crucifixão e condenação de 450 homens na Primeira Guerra dos Escravos na Sicília.
Após a morte de Espartacus, 6.000 escravos foram crucificados de uma só vez ao longo da Via Ápia. Adriano também crucificou mais de 2.000 judeus e ainda usou seus corpos como tochas noturnas para iluminar as estradas da Judéia. O que então teria feito a morte de Cristo diferente das dos outros crucificados? A resposta está em Hebreus capítulo 2, verso 9, que diz que Cristo provou a morte por toda a humanidade. Seu sacrifício não foi apenas um martírio, foi uma morte redentora. Ele morreu para nos dar a vida e a vida eterna. Folheie hoje mesmo a Bíblia e procure descobrir o significado especial da morte de Cristo, o significado especial da sua cruz. A sua vida certamente não será mais a mesma depois desta fantástica descoberta. Você encontrará o grande e reconfortante amor de Deus. E provavelmente poderá dizer, como no poema de Fanny Crosby, leva-me, Senhor, para mais perto da tua cruz. Chegamos ao final do programa Evidências, um programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu quero oferecer para você um curso bíblico totalmente grátis. É só telefonar 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então envie um e-mail evidencias@novotempo.org.br. Vai ser um prazer enviar para sua casa totalmente grátis um curso da Bíblia Sagrada. O programa chegou ao final, mas lembre-se, o programa Evidências é um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Na semana que vem, voltaremos com mais um programa, procurando essas evidências históricas e arqueológicas, juntamente com o professor Rodrigo Silva. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.